Ele conseguiu. Finalmente. Se não fosse pelo Peter, ele nunca teria feito isso a Aya. Gostaria de ter um amigo como Peter para me ajudar a conseguir a capa também. Peter deve ser um lutador de artes marciais na vida real. Os espectadores estavam discutindo no chat da transmissão ao vivo de Ned enquanto assistiam terminar de matar o dragão Ender com Peter. Inicialmente ninguém pensou que conseguiriam matar Ender Dragon, pois sabiam que Ned não era um jogador tão bom. Na verdade eles gostaram de assistir a transmissão ao vivo de Ned porque ele era engraçado. E quando ele morreu ele ficou muito bravo. Isso fez a maioria de seus espectadores pensar que seria impossível para ele matar Ender Dragon. Mas ninguém esperava que Peter fosse um jogador tão bom. Peter tinha reflexos muito bons, parecia que ele sempre sabia quando estava em perigo e conseguia desviar de ataques de monstros na hora certa. Havia mais de 5.000 pessoas assistindo a transmissão ao vivo de Ned naquele momento. Muitos jogadores estavam curiosos para saber o que aconteceria quando o dragão morresse, e qual era a chave que o jogo havia dito. Finalmente, Ned gritou alegremente enquanto observava o dragão morrer. Conseguimos. Peter também estava muito animado enquanto corria até Ned e observava o dragão se desintegrar no ar enquanto ele gritava. Depois que o dragão morreu, muitos pontos de experiência caíram do céu como chuva, fazendo com que o nível de ambos os jogadores subisse rapidamente, mas eles nem se importaram com isso, pois depois de matar o dragão, eles pensaram que o jogo acabaria. Ei, Peter, acho que é um ovo do dragão. Ned gritou animadamente enquanto corria em direção ao ovo. Uau! Isso é gigante! Um dragão vai nascer disso. Podemos montar em dragões. Peter disse animadamente enquanto olhava para o ovo com fascínio e começou a bater no ovo para pegá-lo. Espere! Ned gritou assustado, impedindo Peter de continuar a bater o ovo. E se o ovo quebrar e nunca mais aparecer? Peter ficou surpreso ao ouvir isso. Isso, então o que fazemos? Ele perguntou confuso. Ei, podemos acabar com isso. Ned disse animadamente enquanto pegava um item que Peter nunca tinha visto antes. Um jogador em Pixel me disse que para acertar o ovo você precisa de um pistão. O quê? Eu nem sabia que esse item existia. Droga, eu ia quebrar meu ovo sem saber. Qual jogador te disse isso? Peter perguntou animado. Era o Notish. Disse Ned com um sorriso enquanto começava a colocar blocos de pedra sob o ovo antes de colocar o pistão. Ah, então era o Notish. Tinha que ser o Notish. Parece que ele sempre sabe de tudo. Sim. 2 dias atrás eu estava reclamando que não conseguia diamante, mas ele me disse que a camada 13 era onde havia mais diamante. Então eu fui para o meu mundo e cavei até a camada 13, e depois de minerar lá por 5 minutos eu encontrei um diamante. Em menos de 1 hora eu tinha várias ferramentas de diamante. Comigo também. Uma vez eu estava perguntando para outros jogadores para que servia o redstone e ninguém sabia para que servia, até que um Notish apareceu e disse que você poderia fazer máquinas de venda automática. Então eu peguei um monte de redstone e olhei no livro de receitas. Realmente havia muitos blocos que eu não sabia que existiam, e eles realmente eram máquinas. Você pode fazer máquinas no Minecraft. Como Notish sabe tanto? Talvez ele tenha tocado por muito tempo. Ele pegou todos os blocos e estudou o livro de receitas. Mas isso não explicaria como ele sabe que a camada 13 tem mais diamantes. Ei, ele trabalha na empresa Minecraft. É possível. Ele sempre parece saber de tudo. Mas na atualização parece que quem trabalha lá é chamado de Jeb. Idiota, você acha que o Minecraft foi feito por uma pessoa? Conseguimos. Peter gritou animadamente enquanto olhava para o pequeno ovo de dragão flutuando no chão depois que o pistão foi ativado. Ah, finalmente podemos pegar nossa capa de dragão. Ned gritou animadamente enquanto corria e pegava o ovo do chão para olhar. Vamos para Hypixel. Sem pensar 2 vezes, Peter e Ned se desconectaram do servidor e se conectaram ao Hypixel. Naquele momento a praça estava bem movimentada, havia milhares de jogadores andando de um lado para o outro, alguns apenas conversando, outros olhando as tabelas de classificação para ver quem tinha mais vitórias nos 2 mini-jogos do servidor.
O número de jogadores cresceu muito nos últimos dias, o que fez com que o Ipixel ficasse cada vez mais animado com mais pessoas, e mesmo com milhares de pessoas no servidor, a cidade parecia sempre aumentar, fazendo com que os jogadores nunca sentissem que estava lotada. Mas quando os dois se conectaram ao servidor, um aviso apareceu na frente de todos os jogadores. Parabéns a Ned The King Parkade por serem os primeiros a matar o Ender Dragon. Parabéns a Ned The King Parkade por serem os primeiros a matar o Ender Dragon. Parabéns a Ned The King Parkade por serem os primeiros a matar o Ender Dragon. 3 avisos soaram, fazendo com que os jogadores do Ipixel ficassem momentaneamente parados, antes de começarem a gritar de excitação. Alguém pegou. Foi o Ned. Droga. Onde ele está? Ele realmente conseguiu. Droga, perdi a aposta. Como Ned era o maior streamer de Minecraft, quase todos os jogadores sabiam quem ele era, pois já conheciam o jogo por causa dele ou ouviram falar dele por meio de amigos que os apresentaram ao jogo e sabiam que ele estava tentando matar o Ender Dragon há 4 dias. E sabia que ele estava tentando matar o dragão Ender há 4 dias. Quando ele apareceu em Ipixel com Peter, os jogadores rapidamente os reconheceram por seus nicks e suas skins, e logo começaram a parabenizá-lo por ser o primeiro a matar o dragão. Alguns jogadores até se ajoelharam diante dele como se ele fosse realmente um rei, o que fez o sorriso de Ned se alargar ainda mais. Mas quando ele levantou a mão com um pequeno ovo roxo, os jogadores ficaram em silêncio e abriram caminho para ele passar com olhos animados. Todos pensaram que aquele ovo deveria ser a chave para abrir o portal do servidor. Alex adicionou a opção para os jogadores levarem o ovo do dragão Ender para o servidor, então não era incomum que ele conseguisse fazer isso depois de matar o monstro. Ned também estava muito animado e em poucos minutos chegou ao grande portal roxo que até então estava inútil, enquanto milhares de jogadores o seguiam com olhos curiosos. Muitos jogadores até saíram do Minecraft rapidamente para poder assistir a transmissão ao vivo de Ned e ver o que estava do outro lado do portal, fazendo com que a audiência subisse para mais de 9.000 pessoas. Quando Ned chegou ao portal, ele viu que havia um pequeno altar branco feito de blocos de quartzo. Com muito cuidado, ele e Pedro seguraram o ovo do dragão e lentamente o colocaram no altar. Assim que o ovo tocou o bloco de quartzo branco no altar, uma luz roxa brilhou, fazendo com que o portal roxo mudasse completamente. O que antes era apenas um grande portal roxo com bordas de pedra, agora assumiu a forma de 2 grandes dragões de obsidiana que se encontravam em um formato circular, tornando-o ainda mais majestoso. Uma luz roxa iluminou Ned e Peter, fazendo com que capas pretas e roxas com uma cabeça de dragão aparecessem em suas costas de forma magnífica, deixando os jogadores deslumbrados. Isso até fez com que alguns jogadores quisessem se desconectar do Ipixel imediatamente para poderem matar o Ender Dragon também e conseguir uma capa como aquela, mas eles se controlaram e ficaram para ver o que aconteceria a seguir. Mas a maior surpresa para eles foi antes de Ned atravessar o portal, antes que Ned pudesse passar pelo portal, um novo alerta apareceu na frente de todos os jogadores. Parabéns a Craveler, Summers, Kitty, Jean e Ana por matarem o dragão Ender. Parabéns a Craveler, Summers, Kitty, Jean e Ana por matarem o dragão Ender. Parabéns a Craveler, Summers, Kitty, Jean e Ana por matarem o dragão Ender. Droga, não fomos os primeiros. A voz de um adolescente surgiu do spawn, deixando os jogadores do Ipixel boquiabertos. Eles já estavam surpresos ao saber que alguém já havia matado o Ender Dragon, mas de repente apareceu outro grupo que também havia matado o Ender Dragon. Parabéns à Princesa, Milage I, Milage II, Milage III e Milage IV por matarem o dragão Ender. Parabéns à Princesa, Milage I, Milage II, Milage III e Milage IV por matarem o dragão Ender. Parabéns à Princesa, Milage I, Milage II, Milage III e Milage IV por matarem o dragão Ender. Oh, nós éramos o terceiro grupo. A voz de uma jovem garota soou em spawn. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Nesse ponto os jogadores ficaram ainda mais chocados. Não era o suficiente 2 grupos terem matado o Ender Dragon ao mesmo tempo. Agora também havia um terceiro grupo.
E quem eram essas pessoas chamadas 1, 2, 3 e 4? Essas pessoas sequer se incomodaram em escolher um nome para si mesmas. Ned e Peter ficaram chocados ao ver os dois grupos se aproximando. O primeiro grupo não era normal, apenas um grupo com 2 meninos e 3 meninas, o que não era muito diferente do normal, mas o segundo grupo era muito estranho. 4 mulheres estavam andando ao redor de uma garota como se fossem suas guarda-costas, mesmo no jogo. Essa princesa é realmente uma princesa de verdade? Um jogador perguntou ao amigo enquanto observavam o grupo se aproximando. Eu acho que sim. Talvez as mulheres ao redor dela sem os guarda-costas da garota? O amigo respondeu. Eu faria qualquer coisa para ter uma namorada princesa. Ela me aceitaria como namorado. Disse o jogador com um sorriso bobo. Pelo menos no Minecraft ela é bem bonita, olha ali. Disse seu amigo enquanto apontava para a princesa. Fique quieta, eu até aceitaria ser o cachorro dela se ela realmente fosse uma princesa. Outro jogador disse com um sorriso. Ah, quem vai querer você como cachorro? Outro jogador riu ao ouvir isso. Mas logo eles pararam de falar enquanto olhavam para os dois grupos que se aproximavam cada vez mais. Vamos, 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 eu quero minha capa. Kitty disse animadamente enquanto pulava de um lugar para outro em direção ao altar. Kurt e Scott tinham um sorriso feliz e orgulhoso em seus rostos, mesmo não tendo sido os primeiros a matar o dragão Ender. Eles viram que Ned e Peter, que estavam usando as capas de dragão, ainda não tinham entrado no portal, então eles ainda podiam entrar juntos para ver o que havia do outro lado. Shuri e as Dora Milaje também caminharam orgulhosamente em direção ao altar para pegar suas capas. Shuri tinha um grande sorriso no rosto em antecipação de ganhar a capa, enquanto as Dora Milaje não mostraram nenhuma reação em seus rostos, como se fossem manequins sem emoção. Qualquer reação em seus rostos, como se fossem manequins sem emoção. Quando chegaram ao portal, Shuri optou por deixar o grupo de Kurt usar o altar primeiro, pois eles mataram o dragão antes deles. Droga, essa capa é incrível! Kitty gritou animadamente enquanto se virava para ver sua capa balançando. Jean e Ana apenas olharam para as capas com um sorriso no rosto. As 3 garotas trocaram suas roupas de pele antes de matar o dragão para roupas pretas e roxas para combinar com as capas, o que as deixou ainda mais bonitas usando-as, enquanto por outro lado, Kurt e Scott, que usavam roupas normais, pareciam um pouco deslocados ao lado das 3 garotas bonitas. Depois que esse grupo pegou suas capas, Shuri e as Milaje também pegaram suas capas e elas estavam deslumbrantes, assim como as outras garotas. Principalmente Milaje, que enquanto usava as capas estava parecendo ainda mais intimidadora, e Shuri que por algum motivo estava mais fofa usando essa cor de capa. Os jogadores ao redor ficaram impressionados ao ver tantas mulheres bonitas, por padrão do Minecraft, usando essas capas na frente deles. Tanto as 3 garotas do segundo grupo, quanto as 5 garotas do terceiro grupo, conseguiram atrair a atenção de todos ao redor delas. Vamos passar pelo portal? Shuri perguntou com um sorriso para os outros 2 grupos. Vamos. Kurt e Peter responderam em uníssono, o que fez com que ambos se encarassem e rissem juntos. Com um passo que deram, sua visão mudou para algo completamente inesperado do outro lado, deixando tanto eles quanto os espectadores da transmissão ao vivo de Ned chocados. Mas se esses jogadores ficaram surpresos, naquele momento teve alguém que ficou ainda mais surpreso, uma pessoa voando no céu invisível. Ficou extremamente chocada. Alex não tinha percebido em que universo estava até agora, mas depois de ver os nomes dessas pessoas, Ned, Peter, Cavalier, Summers, Jean, Kitty, Ana e, acima de tudo, Milaje, ele finalmente entendeu quem eles eram e em que universo ele estava. Este universo tinha mutantes e Ana não podia tocar nas pessoas. Isso era algo que Alex achou um pouco estranho, mas nada muito surpreendente. O professor era um cadeirante que por acaso era professor de Ana, o que por si só não representava muito mais do que uma agradável coincidência. No entanto, quando ele finalmente viu os nomes de todos juntos, Alex percebeu que algo estava errado.
Quando ele viu as Milulage e viu que eram mulheres negras com treinamento militar, ele finalmente conseguiu juntar todas as peças. Havia apenas um lugar no universo onde havia mulheres negras com treinamento militar chamadas Milulage, Wakanda. E para Wakanda existir, havia apenas um universo que Alex conhecia, e nesse universo também havia um Ned, um Peter, um grupo de crianças especiais que se encaixavam perfeitamente no grupo de Ana, o universo Marvel. Puta merda. Quando os jogadores atravessaram o portal, eles ficaram chocados. O que existia do outro lado era algo muito diferente da cidade principal de Ipixel. Na verdade, para alguém que estava acostumado a jogar neste mundo VR de Minecraft, era algo ainda mais assustador. Ned não sabia o que fazer. Ele estava naquele momento em uma ilha flutuante no meio do nada, enquanto olhava ao redor, viu um portal em outra ilha flutuante próxima. Uau, o que é isso? Ned foi banido do Ipixel? Ned pode quebrar esta ilha. Idiota, se ele quebrar ele vai cair e morrer. Não, imbecil, em Ipixel ninguém pode quebrar ou colocar blocos. Essa ilha é um mundo particular para Ned. Um lugar onde ele pode construir uma casa e chamar amigos. Isso faz sentido. Droga, depois de matar o Ender Dragon você ganha uma casa em Ipixel. Eu preciso matar o dragão. Talvez eu deva ir para aquele portal? Ned perguntou no chat. Aquele portal não parece o portal que eu vim buscar aqui. Talvez ele me leve para outro lugar. Talvez. Pode ser. Soco, soco, soco. Ned foi rápido e quebrou a árvore com as mãos. Uau, ele realmente conseguiu quebrar a árvore. Ela realmente pôde fazer um lar em Ipixel. Droga, eu também quero uma casa. Mas Ned nem estava pensando em ter um lugar para quebrar e construir em Ipixel, mas naquele portal. Ele estava muito curioso para onde esse portal poderia levá-lo. Então, com a madeira que ele tirou da árvore, Ned construiu uma ponte para outra ilha flutuante e atravessou o portal. Do outro lado do portal, algo ainda mais surpreendente surgiu. Em vez das casas genéricas do tradicional Ipixel, neste local as construções eram muito maiores e mais detalhadas. Ned pôde ver um banco, uma fazenda gigante, uma casa de leilões, várias coisas que ele só tinha visto em RPGs. Droga, o Minecraft virou um morpg. Meu Deus, isso é incrível. Eu quero jogar também. Por favor, alguém brinque comigo, vamos matar o dragão Ender juntos. Ned ficou chocado no local, apenas olhando de um lado para o outro, curioso sobre este novo lugar. Até que ele viu que já havia 7 jogadores em um lugar, conversando com o aldeão. Quando Ned se aproximou, ele viu que eram alguns dos outros jogadores que também tinham entrado no portal. Princesa e as 4 Milage, Kitty e Summers. Olha, outro jogador chegou. Kitty disse animadamente enquanto acenava para Ned. O que vocês estão fazendo aqui? Ned perguntou confuso. Vocês já descobriram alguma coisa sobre esse lugar? Até agora não descobrimos muita coisa. Esse aldeão disse que vai esperar os outros jogadores chegarem para nos explicar. Kitty respondeu com um sorriso. O aldeão fala? Ned perguntou chocado. Sim. O aldeão respondeu não muito interessado. Uau! Ned suspirou. Droga, isso é inteligência artificial? Droga, eu não achava que conseguiria falar com os aldeões. Eu tentei isso antes, mas eles não me responderam. Eu acho que esse villager é único. Em minutos, os outros jogadores apareceram. Finalmente, o villager olhou para os jogadores novamente e começou a falar. Bem-vindos à experiência Ipixel Skyblock. Como os primeiros jogadores, vocês receberam o direito de ter um guia com vocês. Inicialmente era para ser apenas um grupo, mas conforme vocês se juntam será mais fácil explicar para todos de uma vez. O aldeão começou dizendo. Aqui em Ipixel Skyblock, cada habilidade tem um nível. Quanto maior seu nível de habilidade, melhor sua proficiência. Por exemplo, venha para a mina. Os jogadores seguiram o aldeão, passando por uma grande biblioteca com uma mesa de encantamento no meio e uma forja com vários aldeões trabalhando para fazer itens. Pegue. O aldeão disse enquanto jogava uma picareta de madeira para Ned. Ned pegou por reflexo. O que eu faço com isso? Quebre o carvão. O aldeão respondeu. Ned não pensou muito e simplesmente minerou o carvão.
Ali caíram 2 carvões, mas em vez de ser um lugar vazio onde estava o minério, um bloco de bedrock apareceu lá. Ok, e agora? Perguntou Ned, confuso. Seu nível de mineração é 1, o meu é 100. Veja a diferença. O aldeão disse antes de pegar a picareta de Ned e quebrar outro bloco de carvão. Para a surpresa dos jogadores e espectadores de Ned, em vez de apenas 2 brasas caírem de onde o bloco foi quebrado, assim como Ned, mais de 50 brasas caíram de lá. Isso, Ned ficou sem palavras. Droga! Como você faz isso? Kitty perguntou animadamente. É simples, quanto mais você minera, maior seu nível de mineração, mais monstros você mata, maior seu nível de combate, e isso acontece para todas as habilidades. Venha comigo. O aldeão disse enquanto caminhava de volta para o centro da cidade. Chegando lá, o villager deu a cada jogador 2 carvões. Cada item que você pegar pode ser vendido por Epichel Coins, ou seja, quanto maior seu nível de habilidade, mais moedas você pode ganhar. Com as moedas você pode comprar espadas divinas, picaretas abençoadas, armaduras míticas, tudo depende do dinheiro que você tem, ou se preferir, você pode fazer esses itens com quaisquer recursos que puder e vender para outros jogadores. Droga, Kurt ficou chocado. Posso ficar tão poderoso? Scott também ficou chocado. Mas então Villager disse algo que abalou a mente desses jogadores. As eleições para prefeito ocorreram em 21 dias. Os jogadores elegerão um prefeito, e o prefeito pode fazer solicitações aos criadores do jogo. Essas solicitações podem ser dinheiro para ele, facilidade para os jogadores ou até mesmo tornar o jogo mais difícil. Desde que não seja impossível, os desenvolvedores farão o melhor para atender. The Villager disse. Puta merda, porra, eu quero ser prefeito. Eu quero jogar. Mas naquele momento, ninguém ficou mais chocado e animado do que Ned, pois ele viu a possibilidade de se tornar o rei do Minecraft pela primeira vez. Naquela época, havia mais de 20 mil pessoas assistindo à transmissão ao vivo de Ned. A partir daquele dia, a Shield não podia mais controlar as notícias sobre Minecraft. Um novo jogo que saiu algumas semanas atrás está se tornando um fenômeno da internet. Milhares de jogadores estão testando e pelo menos 9 em cada 10 pessoas dizem que nunca jogaram algo tão divertido. Mas por causa desse jogo desconhecido, muitas pessoas influentes estão começando a dizer que isso pode ser um perigo, já que até agora não tem nenhuma informação sobre a empresa que desenvolveu o jogo. Hoje vamos entrevistar o maior influenciador deste jogo. Segundo ele foi a primeira pessoa a comprar Minecraft, e de acordo com os milhares de espectadores que assistem suas transmissões ao vivo na internet, isso realmente é um fato real. Item do jogo na vida real. Ned Leeds, ou mais conhecido como Ned Tekken, obrigado por concordar em ser entrevistado em nosso canal. A repórter disse com um sorriso enquanto olhava para Ned. Olá, pessoal. Disse Ned com um sorriso enquanto olhava para a câmera. Se fosse o Ned de algumas semanas atrás, ele provavelmente estaria muito animado ou tímido para dizer qualquer coisa, mas depois de fazer transmissões ao vivo para dezenas de milhares de pessoas, ele se acostumou a ter tantas pessoas assistindo a ele. É esse que você ganhou por matar o dragão no jogo? O repórter perguntou curiosamente. Ouvindo isso, Ned sorriu e se levantou para mostrar melhor sua capa. Sim, eu ganhei essa capa por ser o primeiro a matar o dragão, com meu amigo Peter. É bonito, não é? O repórter olhou para Ned e para a capa, e mesmo que Ned não seja um adolescente bonito, mas usando aquela capa preta com roxo, ele realmente ficou mais elegante. É como pegar um garoto normal e colocá-lo em um terno de grife, definitivamente fica mais bonito. Claro, mas eu tenho uma pergunta. Como você conseguiu essa capa? Ela perguntou. Isso, para quem não sabe, quando você começa a jogar Minecraft você apenas senta na sua cadeira e é como se sua consciência fosse para outro mundo. E depois que eu saí do jogo, a capa estava em minhas mãos, como se tivesse ido embora comigo quando eu saí do mundo. Ned disse enquanto agarrava a capa com emoção. Parece mesmo algo mágico. Você tem alguma ideia de quem é o criador do Minecraft? O repórter perguntou.
Inicialmente pensei na possibilidade de ser a Stark Industries, mas quanto mais eu jogava, mais percebia que essa tecnologia ainda estava muito à frente da tecnologia Stark. Então comecei a pensar muito e descobri uma pessoa que poderia ser a criadora do fósforo. Ned disse confiante. E quem seria essa pessoa? Talvez seja a Unmer Industries? Ou a Oscorp? Nenhum deles é realmente uma pessoa com identidade real desconhecida, a única coisa que sei é seu apelido do Minecraft. Ned disse enquanto suspirava. E este pode nem ser o verdadeiro criador do jogo. E por que você acha que essa pessoa é a criadora do Minecraft? Perguntou o repórter. Quando todos os jogadores estavam perdidos, ele sempre parecia ser alguém que sabia a resposta. Quando alguém pergunta algo que ninguém sabe, ele é a pessoa que sabe, disse Ned com sinceridade. Entendo. E qual seria o nome dele? Perguntou o repórter. Notch, disse Ned com um sorriso. Ei, pessoal, o Notch é mesmo o criador do Minecraft? Kurt perguntou aos amigos, que também usavam uma capa preta com roxo. Acho que é possível, pelo menos nas poucas interações que tive com ele. Ele sempre pareceu saber mais do que os outros, assim como Scott estava terminando de explicar quando foi interrompido. Como quem? Se me permite a pergunta. O professor Xavier entrou na sala de estar onde eles estavam conversando com um sorriso no rosto. Mas o que chocou os alunos foi que tanto o professor Xavier quanto a senhora Monroe Yankee estavam usando a capa nas costas com sorrisos nos rostos, além de Logan aparentemente estar usando sua capa como um pano para abrir uma cerveja, sem nem mesmo usá-la nas costas. Professores, vocês também mataram o dragão Ender? Kitty perguntou chocada. Ah, sim, decidimos usar o Minecraft para poder treinar combate desarmado e sem poder, e eu tenho que dizer, é realmente revigorante. Fazia um tempo que eu não precisava segurar uma espada. Ororo respondeu com um sorriso. Essas espadas ruins, se eu tivesse minhas garras teríamos matado aquele lagarto muito mais rápido. Logan bufou antes de beber a cerveja que estava segurando. Isso, eu não esperava que vocês estivessem jogando Minecraft também. Jean disse ainda surpresa. Inicialmente começamos a jogar para ver se o jogo era perigoso ou não, mas acabou que começamos a nos divertir ali e decidimos pegar essa capa também. Xavier respondeu com um sorriso. Achamos até que o Minecraft pode ser recomendado para todos os alunos treinarem combate desarmado, para que não fiquem dependentes de seus próprios poderes. Especialmente no modo jogos vorazes, que leva a pessoa ao limite. Isso é só uma brincadeira de criança. Logan disse enquanto pegava uma garrafa transparente de líquido vermelho e entregava para Hank. Pegue aqui, eu peguei a poção de força essa semana, tente estudá-la e veja se é seguro. Ele disse antes de se virar e ir para a cozinha pegar mais cerveja. Ele estava no top 20 dos jogos vorazes? Perguntou Kurt, incrédulo. Sim, na verdade ele ficou em segundo por causa de seus instintos, perdendo apenas para uma pessoa. Xavier respondeu. Para quem? Scott perguntou surpreso ao saber que Logan havia perdido para alguém. Vocês já conhecem essa pessoa, Dentes de Sabre. Xavier respondeu. O quê? Ele está tocando isso também. Os alunos gritaram de espanto. Senhor, é isso que temos. Uma mulher ruiva entregou um tecido preto e roxo a um homem negro com um tapa-olho. Romanoff, o que você descobriu sobre essa capa? Nick Fury perguntou enquanto olhava para a capa. Instalamos câmeras por todo lugar para ver de onde essa capa viria, especialmente se alguém viesse pessoalmente para colocar a capa ali, mas era realmente como aquele garoto descreveu na entrevista, é como se a capa estivesse sempre lá. Percebemos que a capa simplesmente apareceu do nada em nossa mão assim que nos desconectamos do jogo. Natasha começou a descrever o que sentiu e como era. Além disso, tentamos recriar essa capa e notamos algo especial. Ela disse com uma expressão séria. Qual é? Fury perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Por mais que a mesma pessoa use esta capa ou a capa que recriamos perfeitamente, a reação do espectador é diferente. É como se esta capa estivesse encantada com algum tipo de magia para torná-la mais bonita.
Natasha relatou tudo o que viu. Você quer dizer que essa capa tem algo como um charme? E que realmente faz as pessoas verem quem a usa como mais bonita? Furi perguntou incrédulo. Por que alguém faria algo inútil assim? Mas quando se trata de poções, temos 4 poções de força e 2 poções da sorte, de acordo com nossos estudos. Esta poção de força por algum motivo realmente consegue estimular nosso corpo a desenvolver mais músculos em alguns minutos, a ponto de realmente fazer a diferença entre o soco de uma pessoa antes e depois de tomar esta poção. Quanto à poção da sorte, não conseguimos chegar a resultados conclusivos, apenas especulações de que ela realmente aumenta a sorte de quem a bebeu um pouco. Natasha relatou. Furi ficou chocado com isso. Se uma poção como essa realmente existe, é extremamente necessário que Shield consiga o máximo possível dessas poções, afinal, com a quantidade de coisas estranhas acontecendo no mundo, Furi sabia que apenas humanos normais não seriam o suficiente para lidar com isso. E os efeitos colaterais? Nenhum foi encontrado em nenhuma das 2 poções. Além disso, é claro, aqueles que beberam a poção de força precisam ingerir mais nutrientes para manter novos músculos. Mas como a quantidade era tão baixa, isso nem foi considerado uma desvantagem. Natasha terminou de falar. Ok, vamos montar algumas equipes para pegar o máximo de poções como essa possível. E quanto ao Notice, você conseguiu alguma informação? Furi perguntou com uma expressão séria. Não conseguimos encontrar nenhuma falha nele, mesmo que ele haja como um jogador comum. Sinto que há algo diferente nele, mas infelizmente não temos nenhuma prova, nem mesmo a sedução foi possível com ele. Natasha disse frustrada. Ok, fique de olho caso ele faça algo suspeito. Furi disse antes de dispensar Natasha. Nada suspeito, disse Furi antes de dispensar Natasha. O que você está tentando fazer com isso? Não é possível que seja só o dinheiro que você quer. Alguém com tanto poder não precisaria de algo tão mundano quanto dinheiro, Furi pensou tentando entender a mente de Notice. Estou rico a. Alex estava dançando feliz em sua pequena cabana enquanto olhava o relatório do Minecraft. Minecraft 71.206 jogos vendidos, 1.424120 dólares. Tempo médio jogado, 9 horas. Pico de jogadores simultâneos, 52.110 total ganho em servidores vendidos, 20.643 dólares total de ganhos em VIPs, 194.975 dólares pontos de jogo disponíveis. Alex ficou chocado quando viu que havia vendido mais de $1,000,000 com Minecraft. Depois de converter esse dinheiro em pontos de jogo, ele descobriu que somando servidores e VIPs, ele teria mais de 8.000 pontos para gastar como quisesse. Sem pensar 2 vezes, Alex abriu a loja do sistema e comprou uma pizza grande de Chocojack no Soma e a devorou sem nem se preocupar com o preço. Pizza é para ser comida quando você quer comemorar alguma coisa. Vá! Alex gritou feliz enquanto subia na cadeira e comia a pizza com uma postura de herói. Ele já estava cansado de comer cup noodles, então poder comer uma pizza tão deliciosa quanto essa foi algo incrível para Alex. Mas logo depois disso ele se sentiu um pouco mal, afinal, uma boa notícia dá vontade de espalhar para os amigos para comemorarem juntos. Mas foi nesse momento que Alex sentiu que não tinha muitos amigos. Na verdade, a única pessoa que ele poderia considerar como amiga seria a Ana, que na verdade ele descobriu ser uma mutante do mundo da Marvel. Então, depois de pensar sobre isso, Alex deixou a pizza de lado e começou a planejar o futuro. Eu sei que o Minecraft ainda vai me render ainda mais pontos de jogo, mas como estou no mundo da Marvel, no futuro talvez eu realmente precise de alguns poderes para sobreviver, mas esses poderes são muito caros, alguns custam centenas de milhares de pontos, então eu precisarei de ainda mais pontos, ou seja, ainda mais jogos ou maneiras de ganhar dinheiro. Alex sabia que o Minecraft ainda não havia desbloqueado todo o potencial que tinha. Em seu mundo anterior o Minecraft havia vendido centenas de milhões de cópias, e naquele mundo ele ainda não havia alcançado centenas de milhares de cópias, então ele ainda poderia ganhar ainda mais disso no futuro.
Mas Alex não estava satisfeito, ele nem sabia em que ano estávamos, quanto tempo faltava para Thanos chegar, ou mesmo se Thanos já havia sido morto. Preciso desenvolver mais coisas para acelerar o crescimento do Minecraft. O que posso fazer? Alex começou a se perguntar. A primeira ideia que ele teve foi desenvolver um torneio de Minecraft, pois ele sabia que os esportes atraíam muitos jogadores competitivos e casuais que gostavam de assistir. Por outro lado, ele se lembrou de alguns mods famosos de seu mundo anterior e descobriu que poderia vendê-los como DLCs, o que atrairia ainda mais públicos que gostavam de coisas diferentes que o Minecraft base não tinha. Atrairia ainda mais públicos que gostavam de coisas diferentes que o Minecraft base não tinha. É hora de gastar alguns pontos para investir no Minecraft, disse Alex animadamente. Ned era viciado em jogar Skiblock. Inicialmente, ele pensou que seria apenas um minijogo divertido, como Jogos Vorazes ou Batalha de Construção, mas ele estava muito enganado sobre isso. O sistema de grinding e farming Skiblock era viciante. Quanto mais você jogava, mais você evoluía e mais coisas você podia fazer no jogo. Se antes ele achava que Minecraft Vanilla não tinha limites, ele teve que admitir que Skiblock quebrou ainda mais limites que ele nem sabia que existiam. Já fazia uma semana que ele tinha matado o dragão Ender, e depois disso várias outras pessoas também mataram o dragão e puderam começar a jogar Skiblock. Isso fez com que esse modo de jogo tivesse uma espécie de clima VIP, como se, porque apenas pessoas que mataram o dragão Ender pudessem jogar, ele tivesse se tornado um minijogo que apenas elites encontram. A transmissão ao vivo de Ned ainda era conhecida como a maior transmissão ao vivo de Minecraft do mundo. Embora outros streamers tenham surgido, Ned foi o único que manteve uma média de mais de 10.000 espectadores, e durante os horários de pico esse número até triplicou. Então, mesmo que a grande maioria dos jogadores não pudesse jogar Skiblock, eles ainda podiam assistir Ned jogar e ver como é. Talvez eu devesse fazer uma fazenda de batatas. Acho que isso poderia me render muito dinheiro, Ned disse no chat. Que? Batatas para a vitória. Faça o reino das batatas. Morte aos porcos. Mas, de repente, uma janela apareceu flutuando na frente de Ned. Uma grande atualização chegou no Minecraft. Visite a página oficial do jogo, ou Launcher para mais detalhes. Ned ficou surpreso, essa foi a primeira vez que uma mensagem como essa apareceu, antes ela apenas dizia que havia uma atualização e os jogadores tinham que reiniciar o jogo, mas dessa vez parece que havia mais explicações. Pessoal, vou me desconectar do jogo e compartilhar a tela do meu computador para que vocês possam ver essa notícia comigo, disse Ned enquanto se desconectava do Minecraft. Em segundos, sua consciência retornou ao seu próprio corpo e ele concentrou sua visão no monitor do computador. 2 novos DLCs chegaram ao mundo do Minecraft. Para jogadores apaixonados por magia, o DLC Thaumcraft é para vocês. Taumaturgia é a capacidade de um mágico de fazer milagres. O praticante de taumaturgia é um taumaturgo, taumaturgista ou fazedor de milagres. É disso que se trata este mod. Extrair magia de objetos físicos na forma de essentia e remodelá-la para realizar milagres. Ned ficou surpreso com esse primeiro DLC, ele não achava que era possível fazer magia no Minecraft. Inicialmente Ned pensou que poderia haver classes de magia no Minecraft, pois os jogadores poderiam usar espadas, escudos, machados e arcos, a única coisa que faltava era magia para fazer um RPG perfeito, mas infelizmente ele nunca descobriu nada relacionado à magia além de poções. Mas agora estava disponível. Isso foi incrível, Ned estava realmente ansioso para comprar esse DLC agora mesmo para começar a jogá-lo e experimentar fazer mágica com suas próprias mãos. Jogar o jogo com magia era divertido, mas jogar Minecraft com magia será uma experiência única para cada jogador, pois, diferentemente de outros jogos, os jogadores sentem que estão realmente em outro mundo, com outro corpo, o que significa que a magia também parecerá extremamente real. Mas, por mais animado que Ned estivesse, ele começou a ler o outro DLC. Shuri estava um pouco entediada.
Inicialmente ela se divertia muito jogando Minecraft, especialmente quando tentava inventar máquinas com redstone, mas com o passar dos dias, por conta da simplicidade disso, Shuri acabou sentindo que o jogo estava se tornando um pouco chato para ela. Esse era o problema com os gênios, enquanto pessoas normais levariam meses para aprender a criar uma fazenda automática. Para Shuri, que era inteligente o suficiente para fazer o traje do Pantera Negra, pensar em criar fazendas automáticas ou grandes circuitos de redstone era muito simples. Para ela, quando ela estava se preparando para sair do jogo, ela viu a notificação de que havia um novo DLC e decidiu dar uma olhada, afinal coisas diferentes poderiam vir. Vendo a descrição de Thaumcraft, Shuri sentiu que era bem chato e não tão interessante para ela. Apesar de ter muitas coisas novas, aparentemente não eram coisas complicadas, apenas coisas básicas que qualquer pessoa comum seria capaz de fazer se tivesse tempo disponível. Mas quando ela viu a descrição do segundo DLC, o coração de Shuri acelerou e seus olhos brilharam. Se você acha que Thaumcraft não é sua praia, você pode se interessar pelo Industrial Craft. Industrial Craft introduz vários recursos em uma variedade de áreas no Minecraft, incluindo processamento de recursos, mineração, agricultura e o próprio arsenal do jogador. Ele realiza isso por meio do uso de um sistema de energia proprietário de unidades de energia, ou e inclui uma variedade de geradores e blocos para fornecer e armazenar essa energia e um estábulo muito maior de máquinas e ferramentas para usar essa energia de suas próprias maneiras. Shuri ficou chocada, curiosa. Ela começou a ver imagens promocionais deste modpack e ficou ainda mais animada para jogar. Pelas imagens promocionais ela pôde ver que havia diferentes tipos de máquinas, ela teria que projetar o melhor lugar para construir sua fábrica, o melhor layout para construí-la, obter os recursos, usar máquinas para processar os recursos e usar isso para fazer outras coisas. Havia tanta coisa que ela teria que fazer que o sorriso de Shuri continuou crescendo. Sem pensar duas vezes, Shuri comprou um DLC de $10 e, após alguns segundos de instalação, entrou no Minecraft para construir uma fábrica incrível. Não apenas Shuri, mas dezenas de milhares de jogadores ao redor do mundo ficaram impressionados com esses DLCs do Minecraft e quase todo mundo comprou pelo menos um deles para testar, incluindo os figurões do mundo da Marvel também. Diferentemente dos jogadores que ficaram surpresos com esses DLCs, Alex teve sentimentos diferentes. Como ele já havia descoberto que estava no universo Marvel, esses DLCs foram especialmente selecionados para atrair a maior quantidade de público para Minecraft, para que ele pudesse se concentrar no próximo jogo que queria desenvolver. Ele sabia que neste mundo havia muitos gênios com um nível de intelecto tão alto que os gênios do seu antigo mundo não podiam nem se comparar. E o pior de tudo, neste mundo havia praticamente um gênio para tudo, seja um gênio em robótica, genética, tiro, construção, espaço, coisas que Alex nem conseguia imaginar muito. Ele sabia que havia pessoas com conhecimento quase infinito sobre isso. Então, depois de pensar em quais mods ele poderia adicionar, Alex descobriu que Thaumcraft e Industrial Craft seriam os mods que fariam os jogadores passarem mais tempo no jogo, e que abrangeriam a maior quantidade de jogadores. Afinal, aqueles que não estivessem interessados em cálculos exatos poderiam jogar o DLC de magia, aqueles que preferissem cálculos exatos poderiam jogar Industrial Craft, que era focado em máquinas e uso de recursos, enquanto aqueles que não tivessem uma preferência clara poderiam jogar os dois mods. Mas com isso Alex já estava sentindo que Minecraft estava chegando a um gargalo. Não um gargalo público que pudesse jogar o jogo, mas um gargalo de desenvolvimento. O jogo estava praticamente completo, e depois de algumas semanas Alex até pretendia vender uma plataforma para jogadores fazerem mods, onde eles poderiam vender seus próprios mods, ou disponibilizá-lo gratuitamente. Naquela época, Alex não tinha muito a ver com Minecraft, então ele pensou que seria um bom momento para desenvolver outro jogo. Mestre, para onde estamos indo? Vong perguntou confuso enquanto olhava ao redor. Mesmo como um monge, Vong era bem versado na cultura das pessoas normais, então ver um mundo com carros, celulares e computadores não era problema para ele.
Não se preocupe, desta vez eu vou lhe mostrar uma experiência verdadeiramente inesquecível. A velha disse com um sorriso confiante enquanto olhava para Vong e seus outros discípulos. Hoje ela estava usando uma roupa diferente do que os discípulos estavam acostumados. Normalmente eles só a viam usando uma roupa verde e amarela, ou mesmo uma roupa branca, mas diferente do normal, hoje ela estava usando uma longa capa preta e roxa com um rosto de dragão nas costas, e para combinar ela usava as outras peças de roupa preta com roxo. Por mais que essa roupa fosse muito diferente do normal, os discípulos tiveram que admitir que a velha estava ainda mais bonita com essa roupa, apesar de ser careca. A última vez que essa experiência inesquecível me fez ficar careca por 3 meses, Vong resmungou em voz baixa para que o ancião não pudesse ouvir, mas pelo sorriso que ela estava dando a ele, ele sabia que ela tinha ouvido. Eu vou perdoar sua linguagem hoje, principalmente porque sei que vai ser difícil manter o autocontrole com o que vou lhe mostrar. Por favor, siga-me até esta loja. A velha disse enquanto entrava em uma loja escura. Curioso, Vong olhou para a placa de identificação da loja e descobriu que era um cibercafé. Inicialmente, ele estava curioso sobre o que a Crone queria mostrar a eles, mas agora que eles chegaram a um cibercafé, ele se sentiu menos interessado. Quando ele ainda era um garoto comum, ele vinha a esse tipo de lugar o tempo todo. Mestre, eu sei que este é um lugar legal, mas não consigo entender o que você quer dizer com experiência inesquecível. Vong disse, recebendo acenos dos outros discípulos. Ouvindo isso, o ancião sorriu e respondeu. Diga-me, Vong, o que essas pessoas estão fazendo em computadores? Vong ficou confuso com essa pergunta, mas olhou ao redor e viu que um homem estava dormindo na frente do computador enquanto um filme colorido passava na tela. Olhando para uma mulher próxima, ele viu que ela também estava dormindo enquanto um filme quadrado passava na tela. Isso surpreendeu Vong e os outros discípulos, pois eles não sabiam que todos pagariam para dormir ali, até que uma ideia maluca surgiu na mente de Vong. Mestre, há um demônio hipnotizando essas pessoas. Vong gritou alarmando os outros discípulos que imediatamente entraram em posição de batalha para lutar contra o demônio que poderia aparecer a qualquer momento. Não precisa se preocupar, não há demônios aqui, este é na verdade um jogo que todos estão jogando com suas próprias consciências. E é isso que eu trouxe vocês para experimentar. Neste jogo há um estilo diferente de magia, e eu quero que vocês estudem esta magia e me digam a diferença entre a magia deste jogo, a nossa magia, e se a magia deste jogo pode de alguma forma ser usada na vida real. O ancião explicou. Ouvindo o que ela disse, os discípulos finalmente entenderam o que deveriam fazer. Alguns ficaram animados por poderem brincar, outros ficaram relaxados por não haver demônios. Apenas Vong estava 100% sério enquanto pensava na tarefa da velha para ele e os outros discípulos entenderam o que deveriam fazer. Alguns estavam animados por poderem brincar, outros estavam relaxados por não haver demônios. Apenas Vong estava 100% sério enquanto pensava na tarefa da velha para ele e os outros discípulos. Diferentemente de outros discípulos, Vong sempre foi educado em artes marciais, ao invés de artes místicas. Claro, ele conhece artes místicas, mas não as pratica, principalmente por sua falta de talento para a parte mágica do mundo, forçado a focar somente em artes marciais. Mas pelo que ele ouviu da Crone, aparentemente há mais nessa magia neste jogo, e se ele está entre a equipe de pesquisa para essa magia, talvez tenha algo a ver com ele. Vong ficou animado e rapidamente o pagou para que os outros monges pudessem usar os computadores gratuitos. E logo eles dormiram na frente das telas, assim como os outros clientes. Se Vong, acho que deveríamos dormir, um homem com roupas de monge e cabeça careca, disse como uma expressão cansada para Vong. Vong ficou confuso. Depois de olhar para o céu ele respondeu. Por quê? Ainda é dia, os monstros nem estão aparecendo. Ouvindo isso, o monge ficou chocado e respondeu. Não estou falando do jogo, mas de nós mesmos. Acho que já faz 50 horas que estamos jogando sem parar, por mais que nossos corpos sejam melhores que os humanos comuns, muitos irmãos já desmaiaram de sono. O monge disse enquanto apontava para os corpos dos jogadores caídos no chão.
Felizmente para esses jogadores, como seus corpos eram quadrados, eles não corriam perigo de cair para o lado enquanto dormiam. Vong viu que os outros monges estavam muito cansados e decidiu se desconectar do Minecraft com eles e retornar para Kamartaj. Os monges mais cansados foram carregados pelos monges menos cansados e em pouco tempo eles chegaram. Diferente dos outros monges, Vong estava perfeitamente bem. Claro, seu raciocínio era um pouco de leitura para ter ficado tanto tempo sem dormir, mas ele tinha estudado magia de uma forma tão divertida e inovadora naquele jogo que ele nem sentiu o tempo passar. Depois de acompanhar os discípulos até o dormitório, Vong foi para seu quarto e decidiu anotar tudo o que aprendeu no jogo para não esquecer. Enquanto estava sentado em sua mesa, Vong sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Como ele havia passado tantas horas no Minecraft sentado em sua mesa tentando criar teorias para o DLC Towncraft, quando Vong se sentou em sua própria mesa em casa, ele sentiu como se estivesse apenas fazendo algo como ele fez no jogo. O problema é que isso deu a Vong uma ideia maluca. Ele se lembrou de ter feito um taunômetro, um item feito com bordas douradas e alguns cristais com propriedades elementais, que lhe permitiam ver os elementos dos objetos do jogo e se inspirar neles para desenvolver seus próprios feitiços. Mas como ele tinha acabado de fazer isso dentro do jogo, Vong achou que era uma ideia boba. Pensando em descansar um pouco a cabeça, Vong ligou a televisão para assistir às notícias do mundo todo. Mas o que ele não esperava é que as notícias falassem sobre Minecraft. Então, quais são os resultados, doutor? O repórter perguntou a um velho sorridente de jaleco branco. Isso é um milagre. Além disso, não há efeitos colaterais, até mesmo pessoas velhas como eu podem beber sem se preocupar. O velho disse animadamente enquanto pegava o microfone da mão do repórter e começava a falar para a câmera. Eu sou o Dr. Einstein, eu ensino na Universidade de Yale. Se você tiver poções como essa, eu compro cada uma por $500, não, $1,000. Se você for um dos 20 jogadores que ganharam uma poção do Minecraft esta semana, eu compro esta poção por $1,000. Mesmo que seja uma poção da sorte. O médico estava fazendo um anúncio antes de ser interrompido pela equipe do programa. Mas isso foi o suficiente para chocar Vong. Não porque havia um velho se divulgando na televisão, como ele estava surpreendentemente acostumado a ver esse tipo de pessoa sem vergonha nisso, mas o que o surpreendeu foi que enquanto o velho estava divulgando, havia uma mensagem na tela que chocou Vong. Médicos universitários ao redor do mundo estão surpresos com as poções trazidas do Minecraft. Esta é uma revolução médica. Eles dizem. E se o que aquele velho disse fosse verdade, isso significa que até mesmo o pessoal de Yale, uma das universidades mais renomadas do mundo, estava provando que as coisas do Minecraft funcionavam na vida real. As coisas do Minecraft funcionavam na vida real. Mas se o que eles estavam dizendo fosse verdade, isso não significava que até mesmo o conteúdo mágico do DLC do Minecraft também funcionaria no mundo real. Vong ficou chocado. Cada pelo do seu corpo se arrepiou e ele rapidamente se levantou da cadeira e foi até um baú perto da cama para pegar alguns itens. Vong teve muita má sorte desde que nasceu. Seu pai era um feiticeiro muito poderoso que trabalhava para Krone, mas infelizmente Vong nasceu com um talento muito fraco para magia, algo que o fez praticamente forçado a desistir e se concentrar em artes marciais. Mas quem imaginaria que uma chance de usar magia realmente surgiria em seu caminho? Nesse ponto, Vong até se lembrou do sorriso que a velha lhe deu enquanto estavam no cybercafé, o que deixou Vong ainda mais animado, pois ele sabia que a velha sabia de algo que eles ainda estavam descobrindo. Talvez seja isso. Minha chance de praticar magia. Vong disse animadamente enquanto se concentrava em desenvolver um taunômetro. Enquanto Vong se maravilhava com a magia do Towncraft, havia outra pessoa chocada com um DLC do Minecraft também. Shuri, que começou a jogar Industrial Craft apenas por diversão, agora estava completamente focada em uma grande pilha de livros à sua frente enquanto escrevia sem parar em uma folha em branco.
Shuri achava que Minecraft era apenas um jogo muito criativo, mas quanto mais ela jogava, mais Shuri ficava chocada, ainda mais quando ela se desconectou do jogo e percebeu que havia uma capa preta em seu colo. Mas se alguém ficou ainda mais chocado, foram as Dora Milaje, que também estavam com suas capas nas mãos quando saíram do jogo, o que fez com que todo o palácio entrasse em alerta máximo enquanto as pessoas pensavam que havia um intruso entre elas. Mas quando não encontraram nada, a única explicação foi magia. Shuri achava que a magia do Minecraft era algo muito fascinante de se estudar, mas ela não achava que a tecnologia neste jogo fosse tão poderosa. Inicialmente, embora ela visse isso apenas como um DLC de jogo, Shuri achou muito divertido, mas quando ela começou a pensar sobre a viabilidade de usar muitas dessas tecnologias na vida real, Shuri ficou surpresa com a alta probabilidade de sucesso. Talvez eu devesse tentar isso. Ela se perguntou chocada enquanto olhava para o papel à sua frente. Algumas semanas se passaram num piscar de olhos. Enquanto isso, o público do Minecraft se tornou cada vez maior, não apenas pessoas querendo jogar e matar monstros, mas também pessoas jogando Minecraft para outros propósitos. Você tem certeza disso? Eu poderia muito bem fazer uma videochamada com ele. Uma senhora idosa disse um pouco preocupada enquanto se sentava em frente a um velho laptop. Não se preocupe, vovó, eu uso isso há muito tempo. Você conhece o tio Joe que vende biscoitos perto da igreja? Ele também usa isso há alguns dias. Se você quiser, pode até perguntar a ele. Uma menina de 12 anos explicou à avó pacientemente com um sorriso no rosto. A velha ficou um pouco assustada, mas ao saber que o velho João também estava usando, ela ficou um pouco menos preocupada e decidiu tentar por conta própria, como se realmente funcionasse como sua neta havia dito que seria bom demais para ela. Ok, o que eu faço? A mulher perguntou determinada. Basta usar o mouse e clicar em play. A jovem apontou para a tela. Mais lenta do que uma pessoa normal, a velha clicou no botão play e sentiu que tudo ao seu redor estava ficando preto. Embora sua neta tivesse dito anteriormente que isso aconteceria, a mulher ainda estava muito assustada com isso. Mas em poucos segundos sua visão mudou para um mundo lindo, com verdes brilhantes e um céu azul que ela não conseguia ver por muito tempo. Por causa da idade avançada dessa mulher, sua visão havia se deteriorado muito, mas nesse mundo ela conseguia ver claramente, como se ainda fosse muito jovem. O que ela realmente me disse para fazer? A velha senhora lembrou depois de observar os arredores em busca de alguns mitos. Depois de um pouco de dúvida, ela clicou em Multiplayer e escolheu Pixel. A visão ao redor dela mudou novamente, mas dessa vez apenas o mundo ao redor dela era diferente, rapidamente transformando os blocos de grama e madeira em blocos de algo como pedra e concreto, formando uma bela cidade medieval. Isso é mágica. Ela disse como uma expressão atônita enquanto olhava ao redor. A cidade de Ipixel ficou muito maior do que era originalmente. Agora havia muitas praças e vários aldeões vendendo comida e bebidas aos jogadores em troca de esmeraldas que os jogadores traziam do modo single player. Embora no Ipixel os jogadores não sentissem fome, ainda era confortável sentar com amigos em uma loja na cidade e comer alguma coisa enquanto conversavam. Eu sei, certo? Uma voz veio do lado da velha senhora. Curiosa, ela se virou e viu um jogador com longos cabelos pretos e uma roupa marrom simples parado ao seu lado, usando uma capa muito bonita. Sim, minha neta me convenceu a vir aqui, mas eu não sabia que era um lugar tão maravilhoso. Eu consigo andar normalmente sem nenhum osso doer, consigo enxergar perfeitamente sem nem usar óculos, tudo é tão mágico. A mulher disse satisfeita. Pelo jeito calmo de falar dessa mulher, e pelo fato de ela ter falado sobre sua neta, o jogador entendeu que ela devia ser uma pessoa idosa e se tornou mais respeitoso com ela. Você por acaso está procurando alguém? Ou talvez procurando algo para fazer? Tem uns jogos divertidos por aqui. Ou talvez esteja procurando algo para fazer. Há alguns jogos divertidos por aqui. A mulher estava apreciando a paisagem enquanto conversava com o jogador, até que o ouviu perguntar qual era seu objetivo ali e ela se assustou. Esqueci meu compromisso.
Meus amigos disseram que queriam tomar chá aqui hoje, acho que estou atrasada. Como vou encontrá-los? O jogador ouviu isso e abriu um sorriso no rosto. Cenas como essa aconteciam o tempo todo, principalmente nessa semana, quando Minecraft finalmente estourou a bolha de ser apenas um jogo para jovens. Pessoas mais velhas começaram a jogar e também ficaram maravilhadas com esse mundo, talvez até mais maravilhadas que os jovens por poderem sentir coisas que não sentiam há muito tempo. Bom, tem uma casa de chá num bairro aqui perto, se você quiser eu posso te levar lá. O jogador disse com um sorriso. A mulher ficou surpresa com isso, mas a felicidade era muito boa. Mesmo que não fosse o lugar certo, ela poderia simplesmente culpar seus amigos por não explicarem bem como encontrá-los. Isso seria uma grande ajuda, muito obrigada, disse a mulher com um sorriso. O jogador acompanhou a mulher até a casa de chá mais famosa de Ipixel e notou que vários grupos de mulheres estavam reunidos ali tomando chá e conversando como se fossem nobres de um passado distante. Mas por mais estranho que isso possa ser no mundo real, em Ipixel não era surpreendente. A mulher ficou muito feliz por poder reencontrar os amigos e se virou para agradecer ao jogador que a ajudou a chegar até ali, mas quando ela se virou não havia mais ninguém. Ei, para onde ele foi? Ela se perguntou confusa. Por sorte, ela viu o nome dele acima da cabeça dele quando estavam a caminho daqui. Obrigada por isso, Notish. Talvez nos encontremos um dia. A mulher disse com um sorriso enquanto se virava e ia até a mesa de suas amigas. Essa mulher pode ser apenas uma velha comum no Minecraft, mas na vida real ela é extremamente poderosa. Mas o jogador que ela pensava ser apenas um jovem comum também era alguém com uma identidade especial, mas nenhum dos dois sabia disso. A mulher só sabia que o nome do rapaz era Notish, e Notish pensou que a moça era uma senhora comum e nem se preocupou em memorizar o nome da mulher. Natasha estava agora no elevador da sede da Shield a caminho do encontro com o diretor Furry. Enquanto alguns agentes entravam e saíam do elevador, ela permaneceu pensativa, olhando para um lugar vazio. Os agentes apenas a observaram por um momento antes de voltarem ao que estavam fazendo, não querendo chatear a mulher, que eles sabiam que ocupava um dos cargos mais altos da Shield. Natasha nem prestou atenção nos olhos dessas pessoas, pois já estava acostumada com esse tipo de coisa, e principalmente porque tinha muito em que pensar. A missão que ela estava encarregada no momento era muito mais complicada do que ela imaginava, principalmente porque era um ambiente completamente desconhecido e, claro, porque sua aparência não importava muito naquele ambiente, o que tornava as missões anteriores muito mais fáceis para ela. Mas, felizmente, ela ainda tinha muitas maneiras de conseguir o que queria com os anos de conhecimento e treinamento que recebeu para esse tipo de missão. Depois de alguns minutos o elevador estava praticamente vazio, se não fosse por Coulson que estava com ela. Você está gostando do jogo? Perguntou Coulson tentando iniciar uma conversa. Natasha sentiu que Coulson era uma pessoa legal e respondeu. Eu não diria que está gostando, mas posso ver por que isso é tão bem sucedido. Sim, virou um fenômeno. Ouvi dizer que praticamente 90% das crianças nas escolas estão brincando hoje em dia, e até mesmo uma pequena parte dos pais dessas crianças decidiu brincar também por insistência dos filhos. Disse Coulson. Sim, provavelmente se eu fosse uma pessoa normal eu poderia estar passando por isso também. É difícil ver algo assim e não ficar surpreso se você nunca teve contato com coisas assim antes. Natasha comentou. É verdade, confirmou Coulson. Mas e você? Gostou do jogo? Natasha perguntou um pouco curiosa. Coulson ficou um pouco pensativo antes de responder. Eu senti que era um pouco divertido, especialmente a parte de andar a cavalo e cavalgar ao redor do mundo, apostar em corridas de cavalos ou coisas assim, mas ainda não é minha praia. Eu prefiro jogos que envolvam carros, corrida e adrenalina. Lutar contra monstros em um jogo não é algo que me surpreenda tanto por causa do meu trabalho. Natasha concordou com o que Coulson disse. Enquanto trabalhavam na Shield, eles entraram em contato com muitas coisas estranhas que pessoas comuns achavam que só existiam em filmes de ficção científica.
Então lutar contra esses monstros no jogo não foi muito emocionante, é claro, além do fato de que a tecnologia simplesmente os destrói. Coulson se despediu de Natasha em um dos penúltimos andares e a deixou ir sozinha para o escritório de Fury. Depois de bater na porta e receber a confirmação de que poderia entrar, Natasha começou a relatar. Senhor, essa foi uma tarefa muito complicada, principalmente depois que tantas pessoas começaram a jogar Minecraft. O suspeito dificilmente foi encontrado no meio de tanta gente. Ele ficou invisível o tempo todo e só apareceu quando quis. Claro, não tínhamos evidências concretas disso, mas todas as investigações e comentários de testemunhas confirmaram que essa hipótese é muito alta, disse Natasha. Fury sentou-se pensativamente em sua cadeira enquanto pensava sobre tudo, até que perguntou. E você entrou em contato com o suspeito? Sim, depois de agir como uma jogadora experiente e ganhar acesso aos Skyblock, comecei a interagir mais com outros jogadores e coincidentemente o suspeito começou a aparecer mais para mim e para os jogadores que conheci. Natasha respondeu. O suspeito começou a aparecer mais para mim e para os jogadores que conheci, respondeu Natasha. Isso realmente faz a suspeita sobre ele aumentar ainda mais. Pelo que os agentes descreveram, o Skyblock realmente é um lugar para a elite do jogo em termos de batalha. Você notou algo suspeito sobre essas pessoas? Afinal, para estar lá todos tinham que matar o dragão, e como esse jogo é em VR, a habilidade necessária para fazer isso é muito superior ao que pessoas comuns conseguem fazer em tão pouco tempo. Fury perguntou. Natasha ouviu a pergunta de Fury e fez uma expressão levemente irritada. Infelizmente sim, notei que algumas pessoas que frequentam os Skyblock são na verdade provavelmente soldados ou ex-soldados que jogam Minecraft. Alguns são pessoas quietas, outros agem tão idiotas quanto os funcionários da Shield depois do expediente. Não consegui tirar nenhuma conclusão de onde eles realmente estão, mas tendo conseguido matar o Ender Dragon em tão pouco tempo, acho que não são pessoas normais. Natasha respondeu. E aquele garoto? Perguntou Nick. Ned Leeds, aluno da Midtown High, sem dados muito chamativos sobre ele, apenas um aluno mediano que aparentemente teve muita sorte de ser o primeiro jogador de Minecraft. Sendo apenas um aluno, ele tem muito tempo livre e joga Minecraft por muitas horas por dia, provavelmente até desistindo de estudar coisas da escola para jogar. Sua renda mensal já atingiu 4 dígitos e está perto de atingir 5 dígitos. Além disso, ele aparentemente já recebeu 2 poções, conseguindo conquistar o top 20 nos jogos vorazes por 2 semanas. Seu físico ficou mais forte e sua gordura corporal foi levemente reduzida. Nada notável para aqueles próximos a ele, mas ainda bate com nossos dados sobre essas poções. Acredito que a investigação sobre ele pode ser descontinuada. Natasha finalizou a reportagem. Eu concordo com isso. Podemos apenas assistir de longe e assistir a transmissão ao vivo dele de vez em quando para qualquer coisa suspeita, mas além disso podemos parar a investigação do pobre garoto. Fury respondeu indiferentemente. Mas e sua tarefa hoje? Ao ouvir isso, Natasha ficou orgulhosa e abriu um sorriso. Está tudo pronto, em algumas horas eu vou encontrá-lo. Muito bom, agente, estou confiante de que você terá sucesso nisso. Fury respondeu com uma expressão ainda indiferente. Obrigada, senhor. Natasha respondeu antes de sair.